Eu sei que eu já falei aqui nesse canal algumas vezes que o principal esporte lá em casa sempre foi a Fórmula 1. Meu pai sempre gostou de futebol, gostou de basquete, me ensinou a gostar desses esportes também, mas os domingos de manhã, vendo corrida, sempre foram muito especiais. E eu acho que mais importante do que me ensinar a gostar do esporte, ele me ensinou a entender o esporte. Então a gente sempre teve muito claro a importância que o carro tem mais do que o piloto. Não me entendam mal, a gente sempre teve ídolos, eu tive meus ídolos, eles teve os deles, que em algum momento se cruzaram ou foram contrários, mas eu acho que sempre foi importante entender que o piloto é só uma parte da matemática da Fórmula 1 e o carro nessa matemática acaba pesando um pouquinho mais. Então, depois de ver Mônaco, como foi nesse final de semana passado, todo o dinheiro que está rondando ultimamente a Fórmula 1, eu acho que é um tema legal da gente vir discutir aqui, que é justamente dessa nova era de riqueza da Fórmula 1, digamos assim, né? Porque no final das contas, antigamente realmente era uma categoria sem muito luxo, muito mais a questão do esporte raiz, do motor, de colocar em prática todo o auge da tecnologia automotiva que se podia ter. E aí eu acho que hoje em dia virou muito mais essa glamorização, a questão dos pilotos hoje em dia serem até mais influenciadores do que na época antiga, de serem realmente famosos, né? A gente brinca muito que o Neymar é subcelebrity, então o Lewis Hamilton nem se fala que para qualquer lugar que ele passa para tirar foto e tal, realmente ele não consegue ter paz, né? Então, muito mais tratando dessa época dos antigos, eu acho que eu trouxe uma comparação até que relevante, que é justamente do entre 2000 e 2010, que eu acho que é longe, mas não é tão longe. Afinal, naquela época, dinheiro já era dinheiro e a Fórmula 1 já estava estabelecida como uma categoria principal do automobilismo e tudo mais. Então, são por base de comparação. Naquela época, as três principais equipes, né? Então, Ferrari, McLaren e Red Bull. Já na época de 2010, 2012, então contem a Red Bull como futura tetracampeã já seguida com o Vettel, né? Naquela época eles gastavam de média 400 milhões de dólares por ano, que só para dar uma base de comparação com hoje em dia, na inflação seria mais ou menos uns 610 milhões de dólares. Então a gente já vê uma coisa muito discrepante, porque se a gente for comparar as equipes mais novatas, eles gastavam de média entre 40 e 50 milhões de dólares, que na inflação chega a uns 60, 75 milhões de dólares. E a gente vê que naquela época, diferente de hoje em dia, as equipes não gastavam com marketing, não gastavam com exposição de marca, com evento e tudo mais. Então esse dinheiro era realmente investido na pista, investido em carro. Então essa faz uma diferença ainda maior dessa quebra de valores, né? A gente fala muito do exemplo da Brown, que tinha três carros, três chassis de carros. Então realmente o Jason e o Rubinho não podiam bater aquele carro porque não tinha um número limitado de peças, né? E mesmo assim eles foram campeões, então o que é um feito ainda maior para a equipe, né? E aí também trazendo como base de comparação, que eu vou falar mais para frente do vídeo, do teto de gastos, que hoje em dia é de 145 milhões de dólares, que comparado com aqueles antigos de 610 já era muita coisa. Então tudo bem que hoje em dia a gente tem uma facilidade de aprendizado, de desenvolvimento de mecânica e tudo mais, eu até imagino que eles consigam gerar mais potência com menos dinheiro, digamos assim, mas ainda é uma diferença muito grande, principalmente quando você se compara com as outras equipes do grid, né? Que hoje em dia até uma Haas, uma própria Audi, que agora está começando, também já pode chegar mais perto dos 145 milhões. Mas eu acho que mais importante do que trazer para perto o teto para essas equipes menores é trazer para baixo as equipes maiores. Então, uma vez que você trava uma Mercedes, uma Red Bull, até uma própria Ferrari mesmo, que também ainda tem muito dinheiro, você consegue dar uma igualdade maior, pelo menos na competição dessas equipes. E aí você vê que pode ser mais parelho as disputas na pista, né? E aí fica até mais importante você ter um piloto decente, um piloto bom na hora para representar aquele seu carro, né? Então, no final das contas, você consegue entender esse teste de gastos é necessário. Mas aí vem a polêmica. O teste de gastos foi imposto em 2021 e já em 2021 ele já foi quebrado pela Red Bull no bicampeonato do Verstappen, né? Todo aquele ano polêmico que no final das contas veio a dar o bicampeonato do Verstappen depois daquela disputa mais que polêmica lá em Abu Dhabi com o Hamilton, né? Mas no final das contas o vencedor foi o Verstappen com a sua Red Bull. Então é isso, ele foi 145 milhões de teto
E aí, no primeiro ano, a Red Bull ultrapassa com 1,8 milhões de libras, o que foi considerado uma infração leve de 1,6% apenas de ultrapassagem, mas foi ultrapassado. E aí teve muito dessa polêmica com as outras equipes, principalmente porque a Red Bull veio a ser campeã, né? Provavelmente, se a Red Bull não tivesse sido campeã, essa polêmica não teria sido tão grande, mas, enfim, foi campeã e muitos dizem que pode ter sido por isso. O que a Red Bull justifica é que, na época, esses gastos foram por conta do Covid e demissões da empresa, que realmente era uma época muito complicada, que todo mundo estava meio que entendendo o que estava acontecendo, pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, eles justificam com o buffet, com questão da comida, que realmente essa virou a maior polêmica dentro do paddock, né? E aí que a gente vê que no primeiro ano já foi quebrado o teto, a punição da Red Bull foi de 7 milhões de dólares, só que aí que vem um ponto mais importante, teve 10% do seu tempo de túnel de vento reduzido, que hoje em dia a gente sabe que é o que mais pesa para a equipe, né? Para ter o sucesso da equipe são esses testes de túnel de vento mesmo, porque no final das contas eles entenderam que o motor são todos muito parecidos, estão todos muito no limite já. Então realmente a aerodinâmica do carro que é o que vem fazendo a diferença, né? Hoje em dia. E aí falando um pouco mais dessa parte do dinheiro, a gente entende que agora ficou mais fácil para as equipes conquistarem dinheiro, conquistarem mais verba para investirem nos seus carros. Hoje em dia a gente já tem equipes que compram um motor e que desenvolvem o próprio motor, mas essas que compram o motor já saem um pouco na frente até, porque não precisa gastar tanto com esse desenvolvimento. Claro que elas recebem um motor bruto, digamos assim, e podem desenvolver mais ainda, mas ainda com dicas, por exemplo, a Alpine recebendo dicas da Mercedes, McLaren também, e eu acho que funciona muito bem assim. Mas ao mesmo tempo fica mais fácil para essas equipes conseguirem mais dinheiro. Então hoje a gente já vê equipes, todas as equipes da Fórmula 1 sendo lucrativas e valendo já no mercado mais de 1 bilhão de dólares, justamente nessa confiança do mercado nas equipes. Então hoje em dia já ficou mais difícil da gente encontrar pilotos pagantes. Então, a gente teve o Mazepin há um tempo atrás, o Maldonado, que entrou na Fórmula 1 como piloto pagante e que realmente não se provaram como uma qualidade necessária para estar na Fórmula 1, né? Hoje em dia a gente ainda tem o Stroll, mas ele é um caso à parte porque, como um piloto pagante, ele é um ótimo piloto, apesar dele ter acabado de bater em Mônaco, mas também tem a polêmica com o Leclerc. Mas enfim, ele é um piloto que se provou estar num nível, sei lá, digamos que mediano. Dentre os pilotos pagantes, ele é um ótimo piloto pagante e ele já se provou que ele merece estar na Fórmula 1. Tudo bem que talvez se não tivesse o Lawrence com a empresa, ele não estivesse no lugar que ele está, mas também é justo. Não dá para dizer que ele não é justo. Ele já correu bem, ele consegue se manter bem na Fórmula 1 e, cara, sinceramente, é até injusto comparar o Stroll com os outros pilotos nesse ano que a Aston Martin não se encontrou, né? Realmente está com esse motor Honda que não entrou direito, não está funcionando muito bem. Então, realmente é difícil de colocar o Stroll nessa conta. Mas, de toda forma, são empresas que se colocaram no mercado como potências. A gente vê muitas empresas de tecnologia apostando nesse mercado. Então, praticamente cada equipe tem a sua. A Ferrari tem a HP, a Red Bull tem a Oracle, a McLaren tem o Google, que é uma baita empresa segurando eles. Então, passou a ser mais de exposição de marca do que de dinheiro propriamente dito. Mas é claro que dinheiro também acaba sendo muito importante para a Fórmula 1. E aí, hoje em dia, a gente vê esse superfaturamento das equipes, a gente vê os GPs cada vez mais caros, os contratos com os pilotos cada vez mais caros, mas ao mesmo tempo a gente entende que a roda da Fórmula 1 precisa de muito dinheiro para rodar. Então, eu acho que esse vídeo funciona mais como uma justificativa, não é só dizendo, caramba, a Fórmula 1 gira tantos bilhões de dólares por ano, mas tem o porquê dela gerar tantos bilhões de dólares por ano. A própria Netflix se tornou um case justificável para isso, que transformou a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 antiga, antes do Drive to Survive, estava totalmente escanteado, era uma questão que já não era tão visualizada pelo público, mas entendo que hoje em dia já virou uma questão do grande público, né? Hoje em dia, até voltando com a Globo voltando a ter esse interesse na Fórmula 1, a gente vê que realmente o negócio tem futuro. Beleza? Então, eu queria mais dar essa prosada, conversar com vocês sobre esse mundo bilionário que a Fórmula 1 se tornou. E aí, queria saber a sua opinião, se você preferia quando era mais raiz, com todo o dinheiro sendo investido nos carros, no desenvolvimento dos carros, ou se você acha que agora tá bom
com pilotos no TikTok, pilotos desenvolvendo muito mais a vida social deles nas redes sociais e a gente consegue acompanhar mais. Fechou? Então, se você está aqui ainda nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E não esquece de dar uma passada lá no meu Instagram e no TikTok, como Embrasa Escuderia. Eu estou postando cortes, alguns vídeos até mais opinativos e divertidos lá no Instagram. Então, eu tenho certeza que você vai se divertir lá. Tá bom? Um abraço e até mais.